Olá, me chamo Pedro Henrique Alves Garcia e através desse vídeo realizarei a apresentação do meu projeto de iniciação científica com o tema geral: fundição e solidificação de ligas não ferrosas utilizadas em manufatura aditiva através do processo de squeeze casting. E tema do plano de trabalho: caracterização microestrutural da liga alumínio 4,5 cobre 0,5 magnésio, fabricada pelo processo de squeeze casting. Projeto orientado pelo professor Dr. Cláudio Alves Siqueira Filho. Objetivos de desenvolvimento sustentável focados na indústria, inovação e infraestruturas. Introdução. O squeeze casting ou fundição sob pressão é um processo no qual o metal líquido é vazado no interior de um molde, o qual é posicionado sob uma prensa hidráulica onde é aplicada certa pressão durante um curto período de tempo, obtendo assim a solidificação completa desse metal. Nesse processo, quando os valores de pressão são aumentados, ocorre o refino do grão e o espaçamento entre as dendritas diminui. Isso ocorre principalmente porque, à medida que a pressão aumenta, a condutividade térmica entre o molde e a peça fundida aumenta, a transferência de calor e o grau de subresfriamento aumentam, e assim, não há muito tempo para grãos maiores se formarem, aumentando a quantidade de grãos menores e mais refinados. Ou seja, o aumento da pressão ele proporciona um aumento na resistência devido ao alongamento e ao refinamento dos grãos. É visto na figura 1 o esquema do processo de squeeze casting, com o vazamento do metal líquido, a aplicação da pressão e a obtenção do metal solidificado. Esse processo apresenta excelentes vantagens para a indústria, como alto potencial de automatização, alto potencial de produção, obtenção de produtos finais de qualidade e com geometrias complexas, e a ausência de defeitos de fundição, como porosidades, macrosegregações e formação de rechupe. A liga utilizada no projeto é a do sistema ternário, alumínio 4,5%, cobre 0,5% magnésio. As ligas de alumínio possuem um vasto campo de aplicação nas indústrias atualmente, como a automobilística, aeroespacial, aeronáutica, na fabricação de peças de motores, turbinas, pistões e engrenagens, e dentre outras. Devido suas características como alta resistência mecânica, alta condutividade térmica e elétrica, elevada dureza, resistência à corrosão e alta fluidez. Objetivos: a obtenção da liga ternária alumínio, cobre e magnésio através de processo de fundição sob pressão. Analisar a microestrutura da liga através de microscopia óptica. Realizar a medição do espaçamento dendrítico secundário e analisar a influência dos parâmetros pressão e temperatura do molde na microestrutura da liga ternária alumínio, cobre e magnésio. Metodologia. Primeiramente, foi realizado um cálculo estequiométrico da liga em função da massa. Em seguida, o alumínio, cobre e magnésio foram adicionados em um cadinho de carbeto de silício revestido com alumínio, como mostrado na figura 2A. Esse cadinho foi posicionado no interior do forno tipo Muflajang, com uma temperatura de vazamento de 780 graus Celsius, já considerando o superaquecimento de 20% da temperatura de fusão da liga, como mostrado o forno Muflajang na figura 2B. O metal líquido foi então vazado em um molde sob uma prensa hidráulica e aplicado a pressão 0 MPa e 100 MPa, e a temperatura do molde foi a temperatura ambiente e 200 graus Celsius, onde a temperatura de 200 graus Celsius foi obtida através da introdução do molde no forno para o aquecimento, com todas as temperaturas do experimento sendo aferidas através de um termopar tipo K. Assim, foram obtidos 4 lingotes como produtos finais. A figura 3 ela mostra o molde, suas dimensões e a prensa hidráulica utilizada. Para a metalografia, a qual consiste em um lixamento refrigerado a água e polimento, foi realizada através de lixas com granulação 120 a 2000 mesh. O polimento foi realizado em pano para pasta diamantada e pasta de diamante de 1 micrômetro. O ataque químico, o qual possui o objetivo de revelar a microestrutura para possibilitar a análise pelo microscópio óptico, foi realizado com reagente Keller, formado por 40 ml de água, 1 ml de ácido fluorídrico, 3 ml de ácido clorídrico e 10 ml de ácido nítrico. A figura 4 ela esquematiza o corte dos lingotes, onde a região de 1 a 10 são as regiões onde foi mensurado o espaçamento dendrítico secundário. Resultados e discussões. O efeito do parâmetro da temperatura do molde na liga.
A figura 5 e 6 mostram as imagens da microestrutura da liga com pressão de 100 MPa, onde foi variado os valores da temperatura do molde. A figura 5 representa a microestrutura para a liga vazada com o molde a temperatura ambiente, e a figura 6 mostra a microestrutura para a liga vazada com o molde a 200 graus Celsius. Ao comparar as duas imagens, é possível notar que, com o molde a 200 graus Celsius, a microestrutura da liga apresenta grãos maiores em relação aos grãos da microestrutura mostrada na figura 5, com o molde a temperatura ambiente. Os gráficos da figura 6 e 7 mostram os valores do espaçamento dendrítico secundário em função da posição a partir da interface metal-molde. Ao analisar os valores para cada temperatura, os gráficos confirmam o que foi visto nas imagens. Ou seja, para o molde a temperatura de 200 graus Celsius, o espaçamento dendrítico secundário é maior. E isso acontece porque, quando a temperatura do molde é muito baixa, a velocidade de solidificação da liga é muito rápida, reduzindo o efeito da pressão. Há dificuldade em alimentação, formação de microporosidade e redução do desempenho geral da peça de trabalho. Quando a temperatura do molde é muito alta, o processo de solidificação ocorre um pouco mais lento, devido à extração de calor ser menor pelas paredes, né? Enquanto o tempo de crescimento do grão é estendido. Para o parâmetro pressão, devido à pandemia do coronavírus, não foi possível realizar as análises. Conclusão. Com o aumento da temperatura do molde, reduz a velocidade de extração de calor do sistema. Assim, o tempo de crescimento dos grãos é aumentado, ocasionando o crescimento dos grãos e a facilidade de formação de poros. Para a liga vazada em molde a temperatura ambiente, foi obtido grãos menores em relação à liga vazada sob molde a 200 graus Celsius. Com os gráficos da figura 7 e 8 é possível perceber que o espaçamento dendrítico secundário é maior para a liga solidificada sob pressão de 100 MPa e temperatura do molde a 200 graus Celsius. Agradecimentos. Gostaria de agradecer ao meu orientador, professor Dr. Cláudio Alves Siqueira Filho, à Propesc, ao UFPB, ao CNPq e ao Laboratório de Siderurgia, onde foi realizado as análises do projeto.